às 21 horas, como combinado, pontualmente, né? De forma britânica, uma brincadeira, né? Porque os britânicos, eles são conhecidos por serem pontuais, né? Então aí, de forma britânica, às 21 horas, iniciando a live de hoje. Maria Dilma, boa noite. Boa noite, Daniel Cavalcante. Bom, a aula de hoje, né, do seu anfitrião aqui, TH Historiador, é sobre a Lei Magnitsky, né? E depois eu vou falar também sobre soberania nacional. Então a gente vai compreender hoje a dinâmica que envolve essa lei que ficou famosa, né, aqui no Brasil por conta de um personagem que não deveria ter tanto protagonismo assim, um personagem que não deveria ter tanto destaque na política, que é justamente o ministro da Suprema Corte, né, do Brasil. Se a gente parar para analisar, os ministros da Suprema Corte não deveriam estar nesse cenário político, não deveria ter protagonismo. O protagonismo político, né, cabe à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Só que, infelizmente, depois, né, do advento da famosa Lava Jato, né, o STF ele ganha protagonismo no cenário político brasileiro. Então nós vamos falar na live de hoje, nessa aula de geopolítica de hoje, vamos falar sobre a Lei Magnitsky. Essa que está mexendo aí, né, com a cabeça de muita gente, porque até então o que a grande mídia fala é sobre as sanções que serão ali impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Porém, da onde veio essa lei? Por que ela foi aprovada no Congresso estadunidense? Aí vocês vão saber na live de hoje. Eu já peço a você que está chegando agora na live para poder compartilhar, compartilha aí, tá? Dá o seu like. Se você ainda não me segue, segue para que você possa aí receber a notificação dos conteúdos que o TH vai postando aí. São conteúdos para ampliar o seu conhecimento sobre geopolítica. E aí também engloba filosofia, direito, tá? História, economia. Então já dá o seu like aí e compartilha com seus amigos e familiares, porque a intenção aqui é trazer os fatos, trazer o conteúdo e você, né, é que sai ganhando, porque você vai enriquecendo cada vez mais, né, o seu intelecto e você vai tendo capacidade cada vez mais de estar discutindo, debatendo os assuntos com mais propriedade. Beleza? Sim? Muito obrigado, Júlia, aí, pelo Jotinha. Chegando aí, na verdade é o símbolozinho do TikTok, né? Valeu, obrigado aí pelo apoio, obrigado a todos vocês que estão chegando aí. Vanessa, muito obrigado pela rosa, valeu mesmo pelo apoio de vocês. Galera, já compartilhou? Vamos compartilhando, tá aumentando aí, ó, 230, compartilha com a galera aí, porque a live de hoje ela é importante. Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky e os efeitos dela, a origem dela, e também vou falar sobre soberania nacional. Esse é um tema muito importante para nós brasileiros, aprendermos mais sobre, né, o que está aí no cenário político atual, soberania nacional. O que quer dizer? O Brasil realmente tem soberania? Nós vamos descobrir na live de hoje. E se você estava na live de ontem, de anteontem, muito obrigado pelo seu apoio estando aqui hoje. Se você estava nessas duas outras lives, comenta aqui, deixa aqui no comentário, TH, eu estava nas outras duas lives também. E se gostou, beleza, comenta aí também. Tá? E eu quero deixar aqui de antemão para você, se você quiser mandar a sua pergunta diretamente para o TH, tem no link da minha bio, tem lá o meu WhatsApp, você pode clicar lá e mandar a sua pergunta diretamente para mim. Você pode mandar a pergunta em áudio de até 30 segundos, por favor, tá? Ou um texto breve com a sua pergunta. E eu vou fazer um vídeo, vou postar e vou te mandar o link para você poder, ao tempo que você quiser, poder assistir ali a resposta da sua pergunta. Combinado assim? E antes de iniciar a live de hoje, eu tenho que falar desse livro aqui, ó, que está mexendo com a cabeça de muita gente. Por quê, TH? Porque esse livro aqui, ele traz nada mais, nada menos do que uma análise crítica da história política não contada do Brasil. É o livro Fachada Democrática, que eu lancei esse ano. E esse primeiro volume aqui, ele fala sobre a questão indígena. E é um livro muito importante para você entender sobre demarcação de terras indígenas, sobre a questão do garimpo ilegal,
sobre a questão das reservas minerais brasileiras, do porquê há tanta lobby, tanto impacto no Congresso Nacional para não ter aprovação de demarcação de terras indígenas e porque esse conflito, né, entre o Estado brasileiro e os povos originários vem desde lá da colonização e até hoje não é resolvido. E aí você vai entender o porquê nesse contexto, beleza? Bom, vamos dar início à live de hoje, à aula de hoje sobre a Lei Magnitsky e sobre a soberania nacional que está ameaçada. Beleza? Bom, eu sou o TH Historiador e sou o seu anfitrião na live de hoje. Beleza? Bom, eu vou dar o pontapé inicial aqui. Fala Tiago Goulart, meu grande amigo aí, pintando aí na live também. Acredito que o Diegão também está aí na live. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo, a todos vocês espectadores. Valeu, Tiagão, pelo apoio aí, o coração. Valeu. Bom, galera, eu preparei um texto aqui breve, tá? Sobre a Lei Magnitsky. Então, eu vou começar justamente aqui pelo contexto que gerou essa lei. A origem do termo e o contexto histórico, ela origina lá da Rússia, né? A Lei Magnitsky ela foi aprovada pelos Estados Unidos em 2012 e leva esse nome em homenagem a Sergei Magnitsky, que era um advogado e auditor russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo as autoridades, né, do governo russo. Após as suas denúncias, Magnitsky foi preso e torturado na prisão. E ele morreu em 2009 sob custódia ainda, né, e a sua morte ainda está sob circunstâncias duvidosas. Ainda não foi elucidado o porquê, né, da morte repentina do Sergei Magnitsky nas prisões russas, né? E esse fato ele levou comoção mundial sobre a perseguição que Vladimir Putin impõe, né, aos seus opositores políticos. E aí, dado a toda essa repercussão global, o Congresso dos Estados Unidos, né, ele se reúne e já tinha uma proposta em andamento, então eles vão aprovar essa lei e dar o nome de Magnitsky, em homenagem a esse advogado, né, que foi morto na prisão russa justamente por denunciar, né, as atrocidades do Estado russo. Tá? E, bom, a morte dele, como eu expliquei, gerou comoção internacional. Por quê? Porque a prisão dele foi arbitrária. Agora vocês vão tecer uma análise com o que acontece aqui no Brasil, tá, gente? As circunstâncias da prisão do Magnitsky foram arbitrárias, por imposição, né, do líder máximo do governo. As provas contra ele foram forjadas. Ele não teve o direito à plena defesa. E foi ele acusado de alta traição. E sua morte foi, né, misteriosa dentro de uma prisão do governo. Bom, então como ocorreram crimes, né, contra os direitos humanos, contra os direitos à dignidade da pessoa do Sergei Magnitsky, e os Estados Unidos, preocupados com essa crescente onda global em relação a ferir os direitos humanos, o Congresso estadunidense então se reúne e aprova em 2012 essa lei. Aí vamos lá o contexto. O que a lei prevê? O que essa lei famosa que está mexendo com a cabeça do brasileiro aí por conta de todo o noticiário? Acredito que desde a hora que você levantou hoje, né, acordou, você está ouvindo aí sobre a Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes e blá 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 blá. Opa, baúzinho para o pessoal da live resgatar. Olha aí, ó, nosso amigão aí, o Thiago Goulart deixou aí um presente para a galera resgatar, ó. Bacana, obrigado aí, hein, Chavo. É só clicar aqui, ó, que aí você resgata o baúzinho, beleza? Bom, a Lei Magnitsky, ela permite que o governo dos Estados Unidos aplique sanções, tá? Indeterminadamente, seletivamente, a qualquer pessoa, qualquer autoridade no globo terrestre. Olha que interessante.
é uma lei que foi aprovada no Congresso estadunidense, mas que pode atingir qualquer pessoa de qualquer país ou qualquer autoridade. E aí, esse assunto da Lei Magnitsky, ele está diretamente relacionado à questão do termo soberania nacional, soberania de outros países também, né? Bom, a lei ela congela os bens dos indivíduos estrangeiros que estejam nos Estados Unidos ou que envolvam o sistema financeiro americano. E aí é uma coisa importante nos chamar a atenção. O sistema financeiro norte-americano, estadunidense. E aí você para pensar que todos os bancos no mundo utilizam o sistema SWIFT, que é um sistema bancário projetado e pertence aos Estados Unidos da América. É um sistema que interliga as transações bancárias pelo mundo. Então, qualquer banco que você conheça, qualquer fintechzinha, utiliza o sistema SWIFT para fazer pagamentos, né? E aí seja as transferências bancárias que a gente faz, inclusive o Pix. Existe um sistema alternativo? Existe um sistema alternativo chinês. Porém, não tem a confiabilidade da segurança dos dados como existe no estadunidense. Uma vez que, segundo a legislação da China, né, todas as empresas são obrigadas a ter, né, como sócio o Partido Comunista Chinês. 20% de qualquer empresa na China tem que ter participação no governo chinês. Obviamente, é por isso que você vê tanto roubo, né, de propriedade intelectual, tanta falsificação de marcas vindo da China. Tá aí, né, o porquê que a China falsifica tudo, praticamente, né? Tem plágio de tudo. Mas voltando ao contexto, então a lei, ela congela os bens desses indivíduos, esses bens que estejam nos Estados Unidos ou que estejam em instituições bancárias que utilizam o sistema SWIFT americano. Cancela os vistos e impede a entrada nos Estados Unidos, assim como também deporta o cidadão se ele estiver nos Estados Unidos ou em países aliados dos Estados Unidos. Também conta isso, que tem acordos com os Estados Unidos, diretamente, né? E impõe sanções econômicas e restrições diplomáticas contra indivíduos acusados de corrupção grave ou violação de direitos humanos. E isso também é extensível aos seus familiares diretos, filhos, mãe, pai, irmão, esposa, esposo, né? Ao exemplo disso, a filha do ministro Barroso, que também é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado aí, Tiagão, valeu pelo apoio, galera, valeu mesmo. A filha do ministro Barroso, ela foi hoje deportada dos Estados Unidos. Obrigado, Vanessa, também. Obrigado aí, galera, pelo apoio à live. Show de bola. A filha do ministro Barroso também foi atingida, quer dizer, a família, né, do ministro Barroso foi atingida também com a deportação da filha dele, que estava lá nos Estados Unidos para poder estudar. Estudar, mas com dinheiro do papai, que é ministro do STF, ou estudar com vantagens econômicas paga por mim e por você, contribuinte brasileiro. Você sabe me informar? Eles vão dizer que não, que é com dinheiro do papai ou dinheiro dela mesmo. Mas a gente sabe que por debaixo dos panos as coisas são de forma diferente, né? Assim que acontece, né, no Brasil. Mas, enfim, comentários à parte, então a gente tem essa ciência aí de como funciona a Lei Magnitsky. Em 2016, os Estados Unidos aprovaram a Global Magnitsky Act, né? O Global Magnitsky Act, o nomezinho, né? Ampliando o alcance da lei para qualquer país, não apenas para a Rússia, porque inicialmente essa lei ela foi aplicada apenas para cidadãos russos, né? Para a Rússia a partir de 2012. Já em 2016, o Congresso americano amplia para qualquer cidadão de qualquer país no mundo. Inclusive países como Canadá, Reino Unido, União Europeia, né, o bloco da União Europeia, Austrália e a Estônia criaram versões semelhantes à Lei Magnitsky também. E, inclusive, quando os Estados Unidos da América aplicam a Lei Magnitsky a uma pessoa, vou repetir, Canadá, Reino Unido, a União Europeia, a Austrália e a Estônia juntamente apoiam os Estados Unidos. Então, podem ter certeza
que os ministros do STF que estão sancionados por esta lei também vão sofrer sanções nesses outros países. E seus familiares também, né? As aplicações práticas e as consequências gerais, né, da lei Magnitsky. Boa noite, Magnitsky. Valeu, Jorge. Boa noite. Essa lei ela tem sido usada contra, vamos lá, autoridades russas, chinesas, venezuelanas, sauditas, né, são as principais, entre outros. Mas por quê? Porque são ditaduras declaradas, né, e que ideologicamente se afastam, né, dos Estados Unidos. E, logicamente, a gente sabe, por questões... e aqui eu quero deixar bem claro a você que está aqui na live, tá? Eu tenho sofrido alguns ataques em relação a isso e eu deixo bem claro sempre, gente, aqui a gente está discutindo fatos, história, e não tem militância ideológica, zero militância ideológica, tanto direita quanto esquerda. A saber, eu sou nacionalista. Eu prezo pelo meu Brasil, pelo meu país. Contudo, não sou cego ideológico. Eu reconheço que tanto a esquerda quanto a direita tem prós e contras. Só que eu prefiro atuar como a Bíblia Sagrada até nos ensina. Isso independente de religião, é porque é um livro que tem muita sabedoria. Então a gente tem que ouvir de tudo, mas reter aquilo que é bom. Então, independente da ideologia, aquilo que é bom, aquilo que funciona, a gente tem que praticar. Aquilo que não é, a gente refuta. Beleza? Vamos combinar assim? Então o TH não é direita nem esquerda. Sou um professor e estou aqui professando, né, ensinando, palestrando sobre um assunto que é muito importante para toda a sociedade brasileira. Combinado assim? Agora vamos dar seguimento. Então, as aplicações práticas e as consequências da lei Magnitsky, além de, né, envolver as autoridades desses países que eu citei, como Rússia, China, Venezuela, Arábia Saudita, Coreia do Norte, entre outros países que ideologicamente se afastam dos Estados Unidos, né, por questões, logicamente, a gente tem que pensar, o imperialismo acabou? Não, ele só ganhou uma nova roupagem, né? O imperialismo que existia na Idade Média, né, que existia na Idade Clássica, né, com o Império Romano, Império Mongol, depois passou para a Idade Média com o Império Austro-Húngaro, o Império Bizantino, o Império Germânico, né? Depois passa para a Idade Moderna, né, com o Império Britânico, o Império Napoleônico, né, o Império Brasileiro, como exemplos, tá? E atualmente, depois a gente vê isso, né, a partir do século XX, com o advento do imperialismo. Continua o imperialismo britânico, alemão e aí vai indo, né? Atualmente, né, na idade contemporânea, que também compreende o século XX, né, a idade contemporânea, para vocês entenderem esse contexto sobre divisão de idades, que às vezes confunde muito no termo história. Bom, a idade contemporânea ela começa a valer a partir de 1789, com a queda da Bastilha, né, e a Revolução Francesa. E aí a gente está vivendo a idade contemporânea desde 1789, se não me falha a memória, século XVIII, não é isso? Então vem. Então o imperialismo hoje tem uma nova roupagem. Quais são hoje os dois grandes impérios do mundo? Vocês sabem me informar? Comenta aqui no chat aí. Quais são os dois maiores impérios do mundo atualmente, né? Que dominam blocos econômicos e têm forte influência em países pelo mundo? Vou deixar que vocês coloquem aí nos comentários para mim. Bom, os envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, né? Isso aí foi lá na Arábia Saudita, se eu não me engano. Também foram sancionados pela lei Magnitsky. Militares de Mianmar, por conta das atrocidades que acontecem por lá, e os empresários e políticos ligados a regimes autoritários também acabam sendo alvo dessa lei Magnitsky. Bom, as consequências envolvem isolamento financeiro e diplomático, mesmo sem julgar criminalmente a sanção sobre a lei Magnitsky. Pode causar prejuízos à reputação internacional e dificultar transações comerciais.
Uma curiosidade que eu trago aqui, em 2012, quando os Estados Unidos ele aprova a Lei Magnitsky, né, automaticamente contra lideranças, né, do governo russo, automaticamente a Rússia ela também lança sanções contra os Estados Unidos em retaliação. A mais emblemática que foi conhecida nessa época foi a proibição de cidadãos americanos adotarem crianças russas. Né, foi a principal sanção ali. Além de outras sanções que aconteceram comerciais, mas que não foram para frente. Porque até então a Rússia ela dependia do capital estadunidense. Né? Então não foi muito para frente a questão econômica. Bom, antes de comentar o caso sobre o ministro Alexandre de Moraes, eu quero ampliar para vocês, a título de curiosidade, sobre os principais, e aqui eu elenquei 8 casos mais significativos que envolvem a Lei Magnitsky, né? E aí com data, tudo direitinho, para vocês entenderem desde quando ela foi lançada, em 2012, contra a Rússia, quais outros países também foram afetados pela Lei, né, Magnitsky. Bom, deixa eu só voltar aqui, eu acho que o pessoal ainda não botou aqui. Quais são os 2 maiores impérios do mundo atualmente? Alguém sabe dizer? Não colocaram aqui ainda? Opa, Ronaldo Carvalho, boa noite. Bom, o Saned, se o STF se acovarda, o bolsonarismo defeca na cabeça deles. O STF age na medida certa. É complicado a gente analisar por esse lado. Eu, sinceramente, independente ideologicamente do que quem falou merda ou não falou, se falou tem que responder com rigor da lei. Isso indifere. Né? Assim como aconteceu o caso do deputado Daniel Silveira, que cagou no pinico. Ele tem que responder com rigor da lei. Contudo, os ministros que analisaram o caso do Daniel Silveira, o ministro que está analisando o caso do 8 de janeiro, ele está extrapolando, prestem atenção, os limites legais cabíveis a ele enquanto ministro. Ele está literalmente arrombando a prerrogativa presidencial, a prerrogativa do Congresso. Ele está passando por cima de poderes da República, ao qual o ministro da Suprema Corte não tem competência para legislar. Ele tem competência para julgar casos inconstitucionais. Ele tem competência para julgar aquilo que ele é provocado dentro da Constituição. Então, alguns ministros cometeram excesso e por isso estão pagando o preço. Entendam? Eu não estou militando ideologicamente dizendo que A, B ou C está certo. Quem errou deve pagar com o rigor da lei. Ponto. Isso é irrefutável. Porém, o rigor da lei está escrito. Está escrito isso na Constituição, está escrito no Código Penal, então tem que seguir o que está escrito ali. O que não pode fazer é a livre interpretação de um juiz, porque se o juiz ele interpreta a lei da forma que ele acha que tem que ser, então não precisa de Código Penal, não precisa de Constituição. Fica o livre-arbítrio de um juiz. Entenderam a lógica? A ótica? Bom, a Júlia e o Tiago Goulart aqui acertaram. Os grandes 2 impérios, né, os 2 maiores impérios que atuam hoje no mundo, fomentando aquilo que eu, TH, chamo de Guerra Fria 4.0, né, porque a nova forma de Guerra Fria é os Estados Unidos com bloco capitalista e a China com bloco socialista. Porém, a China é mais capitalista ainda do que os Estados Unidos. Se você analisar por uma ótica, por quê? A China ela tem capital dela investido em 154 países pelo mundo, de um total de mais ou menos 205 repúblicas pelo mundo. A China ela tem, né, praticamente aí, se a gente analisar, 3/4 do planeta pertence à China economicamente. Mas vamos voltar ao caso aqui da Lei Magnitsky, que depois a gente vai adentrando em outras searas, tudo bem? Você que está chegando na live, já segue o TH, já curte a live aí, beleza? E se você quiser mandar uma pergunta para mim, lá no link aqui da minha bio, tem meu WhatsApp lá, você manda a tua pergunta de até 30 segundos ou um texto breve. Eu vou fazer um vídeo, vou te marcar
respondendo a sua pergunta. Beleza? Combinado? Show de bola. Então, os casos reais de aplicação da Lei Magnitsky, né, começou em 2012, como eu expliquei, com a Rússia, né? Depois foi em 2020 com a China. Talvez vocês devam se lembrar, foi muito noticiado, teve até uma matéria no Fantástico falando sobre isso, né? No programa jornalístico aos domingos da Rede Globo, o Fantástico, ele fez uma reportagem sobre o genocídio que vem acontecendo na China sobre os uigures, né? É uma etnia que vive na China. Quem foi sancionado, né, no massacre dos uigures na China em 2020 foi os altos oficiais do Partido Comunista Chinês, como Shen Guangguo, secretário do partido em Xinjiang, que é a cidade ali onde aconteceu esse massacre, cidade chinesa, tá? Por repressão aos uigures e outras minorias muçulmanas também que residem ali na China. Aí a China fez retaliações aos Estados Unidos por conta dessas sanções exclusivamente a personagens da política chinesa, não foi nem ao país. Lembrando que a Lei Magnitsky ela não é aplicada ao país, ela é aplicada a uma pessoa, uma figura, e aos seus asseclas, os seus familiares ou pessoas que o apoiam financeiramente, tá? E as retaliações da China em 2020 contra os Estados Unidos foram simbólicas, né? Contra senadores americanos, como o próprio Marco Rubio, figura aí, beleza? Da atual cenário, e o Ted Cruz, dois apoiadores aí do Donald Trump. Além de restrições a ONGs e diplomatas ocidentais na China. Já em 2018, né, foi a Arábia Saudita, sancionada pela Lei Magnitsky. Valeu, Júlia, obrigado aí, Tiagão. Obrigado aí pelo apoio. Bom, quem foi sancionado foram 17 cidadãos sauditas, incluindo membros da equipe que assassinou o jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, né? Então o jornalista ele estava abrigado, né, numa residência diplomática da própria Arábia Saudita e foi morto em um local que ele deveria estar sendo protegido. Então, por conta disso, os Estados Unidos foi e sancionou pela Lei Magnitsky, né, algumas figuras da Arábia Saudita. Como retaliação, a Arábia Saudita fez o que com os Estados Unidos? Negou o envolvimento do príncipe herdeiro, no caso, minimizou as sanções e buscou reforçar laços com a China e a Rússia como contrapeso à opressão dos Estados Unidos. A Arábia Saudita foi sancionada pelo... lideranças da Arábia Saudita foi sancionada pela Lei Magnitsky. E aí o que o príncipe da Arábia Saudita tomou como providência? Foi lá e correu para a Rússia e para a China. O que aconteceu anos depois? As sanções aplicadas foram atenuadas. Olha como é que a Lei Magnitsky ela é mais ideológica do que realmente efetiva no que diz respeito à legalidade dos direitos humanos. É puramente ideológica, e eu vou provar isso para vocês até o final da live. A Lei Magnitsky ela é ideológica, ela não é realmente para proteger as pessoas pelo mundo, os direitos humanos pelo mundo, não é. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos ele sanciona figuras de um determinado governo, se este governo ele tem algo estratégico para os Estados Unidos acabam afrouxando essa medida e ao cair no esquecimento e revoga a lei contra aqueles personagens. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma dependência estratégica das riquezas de determinado país, como a Arábia Saudita, né? Bom, depois disso foi a Nicarágua, né? A Nicarágua, com o regime de Ortega Murillo, entre 2018 e 2024, membros do governo e familiares de Daniel Ortega, que era o ditador da Nicarágua, foram acusados de corrupção, fraude eleitoral e repressão a opositores. Por conta disso, os Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky a ele, seus familiares e seus apoiadores, tá? O líder da Nicarágua. Como retaliação, o regime expulsou representantes diplomáticos e ONGs dos Estados Unidos e da OEA e estreitou relações com a Rússia e o Irã. E uma coisa bem interessante, todos os países, prestem bem atenção, que foram sancionados pela Lei Magnitsky, os seus representantes se aproximaram da Rússia
e da China, em especial. Em alguns casos do Irã também. Será que acontecerá o mesmo com o Brasil, gente? Vocês acham que os ministros do STF irão pressionar, já que são eles que governam o Brasil, irão pressionar o atual presidente da República para ter uma aproximação a mais com a China? Para estreitar relações com a China? Vocês duvidam disso? Vocês acreditam nisso? E aí? Valeu, Tiagão. Obrigado mais uma vez aí. Thiago Goulart, mandando ver aí no apoio à live. Muito obrigado, irmão. Tiagão é quem eu já conheço ele há uns 3 anos mais ou menos, né? E eu conheci o Tiagão, a Atitude de Curiosidade, em um jogo. Muito bacana, um jogo que tem, que é o Albion Online. Só fazer propaganda do jogo aqui, mas é uma pessoa de um caráter realmente exemplar. Show de bola. Um grande amigo conquistado aí, né? Você vê que é uma coisa interessante, né? Por uma live, feito também por uma live. E aí a gente, dialogando, conversando, construímos uma amizade. Show de bola. Bom, voltando ao contexto aqui, também Mianmar, um golpe militar que aconteceu em 2021, os generais responsáveis pelo golpe de Estado foram sancionados também pela lei Magnitsky. E aí eu vou falar para vocês, Mianmar, uma ditadurazinha que fica lá para a Ásia, lá, né? Oceania. E aí o governo militar restringiu o acesso às ONGs americanas, endureceu a repressão interna, mas manteve as relações com potências como Rússia e China. Aí eu vou falar para vocês da Venezuela. A gente sabe que quem foi sancionado pela lei, né, Magnitsky na Venezuela, ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro, né? E membros do judiciário da Venezuela. Eu acho que a lei Magnitsky ela ainda está imprópria, né? Porque, poxa, se alcançou os membros do judiciário brasileiro, está faltando também alcançar membros de outros setores da República Brasileira. Vocês não acham, não? Porque na Venezuela alcançou o presidente, generais, alcançou ministros da Justiça também, né? Por que não aqui no Brasil seguir essa mesma filosofia? As retaliações que a Venezuela aplicou aos Estados Unidos foram acusações internacionais de imperialismo, expulsão de diplomatas e maior cooperação com o Irã, Rússia e China. Entenderam? Todos os países que tiveram seus líderes ou representantes políticos de alto escalão que foram oprimidos, que foram oprimidos não, deixa eu perdão dessa palavra, que foram literalmente alvo da lei Magnitsky, como represária aos Estados Unidos, esses países se aproximaram da Rússia e da China e do Irã. Vocês acham que com o Brasil vai ser diferente? O Brasil já está tendo, através do governo Lula, uma proximidade muito íntima com o Irã, com a Rússia e com a China. Provavelmente, com essa questão do STF, vai ampliar ainda mais essas relações. Presidente Lula, verdadeiro patriota, e venceu o Trump no tarifaço. Bom, é complicado essa sua afirmação, porque o Lula ele não é patriota. E existe um grande equívoco, gente, sobre o termo patriotismo. O que é ser patriota de verdade? E eu te asseguro que não é entregando o Brasil nas mãos de qualquer que seja a potência, China ou os Estados Unidos. Não é sair às ruas com bandeira dos Estados Unidos e nem com bandeira vermelha e nem com bandeira do Israel. Também não é patriotismo isso, tá? Então já começa por aí. Também não é patriotismo quando tem uma crise institucional política sair pelas ruas com a camisa da seleção brasileira, fazendo gritarias e algazarras por aí. Isso também não é patriotismo. Tá? Mas isso é um tema para uma próxima live. Vamos continuar o contexto aqui. Depois do Irã, teve Hong Kong, que rompeu relações com os Estados Unidos. Mas aí é uma coisa interessante. Depois, Hong Kong ele volta e se aproxima com os Estados Unidos. É um ponto fora da curva que não se aproximou da China, porque realmente Hong Kong tem uma história de rixa com a China mesmo. E Hong Kong ele se volta ao Ocidente, tendo mais aproximação, aliás, com os Estados Unidos. Fora isso, todos os outros países se estreitaram laços com Rússia, China e Irã.
Brasil não vai ser diferente, tá? Bom, dado a tudo isso, eu quero agora ainda entrar na questão do Alexandre de Moraes, né? A parte esperada. Pô, vamos falar sobre as sanções aplicadas aos ministros do STF e ao carinha que, né, parece que comanda toda essa situação. Então, Hong Kong, Hong Kong e Taiwan são distritos, né, que têm uma certa autonomia, né, mas pertence à China. Pertencia ao Império Britânico, né, com o fim do Império Britânico, que realmente o fim do Império Britânico ele é marcado por quê? Pela libertação, né, a entrega da autonomia de Hong Kong, né? E aí Hong Kong volta a pertencer ao território chinês, mas tem uma certa autonomia, assim como Taiwan. Só que Taiwan tem mais autonomia política do que Hong Kong, tá? Taiwan, além de autonomia política, ele tem autonomia econômica, mas está ali atrelado ainda à China. Bom, voltando aqui agora sobre Alexandre de Moraes, galera. Se você ainda não deu like na live, dá o seu like aí, segue o TH para você ficar antenado aí dos principais assuntos, beleza? Live agora todo dia, a partir das 21 horas. A gente está aqui juntinho, comentando os principais fatos e ampliando o quê? O seu conhecimento cidadão brasileiro sobre geopolítica, direito, economia, história e filosofia. Show? Bom, o caso Alexandre de Moraes. Principais jornais, muito provavelmente, ainda que você não goste e não concorde, a Globo é o que mais tem noticiado isso, só que ela noticia de forma enviesada, né? Mais para a esquerda. A Globo, toda a notícia dela é mais para o governo, mais governista, né? E principalmente o governo Lula, que financia pesadamente a Rede Globo de televisão. Aí você tem como alternativa a Jovem Pan. E aí, quem é um pouco mais moderado vai para assistir os Pingo nos Is de repente. Mas os Pingo nos Is é um programa que ele é mais ao centrão, ele serve aos interesses do centrão, se você analisar. E aí, se você é um direita mais... um direita que eu posso dizer assim, que está entre para além da moderação, uma direita para além da moderação, você vai assistir o quê? Oeste Sem Filtro, né? Já é um pouco mais, tem uma pegada mais bem para a direita, Oeste Sem Filtro. E é bem enviesado também o programa. E aí você fica perdido. Poxa, caramba, o Pingo nos Is, ele dá notícia, mas é super enviesado para os interesses mercenários do Centrão, ou seja, quem está pagando mais. Oeste Sem Filtro e Gazeta do Povo, extremamente à direita. Globo extremamente à esquerda, ou extremamente governista, né? E aí onde você vai assistir uma notícia, um comentário mais isento no seguinte sentido de que ele não vai provocar, ele não vai te enganar, te ludibriar. Aqui a gente conversa sem enganação, sem enrolação. O meu interesse não é te converter para a direita nem para a esquerda. O meu interesse é te explicar para que você amplie ainda mais o seu conhecimento. E você que tem que tomar os rumos da sua vida. Não é o grupo ideológico A, B ou C. É você, cidadão, que tem que tomar as rédeas da sua vida. Tá? Preste atenção nisso. Bom, sem mais delongas, o contexto das sanções do Xandão, a gente sabe por quê. Porque ao longo de... né, isso vem desde lá do processo da Lava Jato, onde a direita ela começa a judicializar casos que não deveriam ir para o STF e acabam caindo no colo, né, dos ministros do STF. Pessoas que não tinham foro privilegiado foram julgados pela Suprema Corte. A partir deste momento, tem um personagem na política brasileira que ele não era senador, ele era deputado federal. Mas depois ele foi eleito senador. E ele é responsável, né, por muitos casos, muito ajuizamento de casos na Suprema Corte contra representantes da direita. É o senhor Randolfo Rodrigues, né? Ele ferrenho, combatente pró-governo Lula, né? Ele vai ali ajuizar vários casos contra deputados, contra personagens da política mais à direita no STF.
E aí começa a criar um caos jurídico no país. Por quê? Porque pessoas que não tinham foro privilegiado, causas que não deveriam estar sendo julgadas na última instância, que é a Suprema Corte do país, que deveriam passar pela primeira instância, pela segunda instância, para depois, na terceira instância, ir para o STF. Não foi assim. Então, tanto deputados à direita quanto o líder ali da esquerda, Randolfo Rodrigues, começam a juizar casos demais e mostrar ao STF o seguinte: olha, o Congresso ele não tem competência para julgar seus casos internos. O Congresso Nacional ele não tem ali pessoas competentes intelectualmente para discernir o próprio estamento do Congresso e fazer valer as leis internas do Congresso. Ou seja, deputados que cometeram ali uma quebra de decoro parlamentar, que deveria ser ali julgado pela Comissão de Constituição e Justiça da própria Câmara, acabam indo diretamente para a Suprema Corte do país. E ali os ministros começam a fazer o quê? Bom, se esses caras não têm competência, então vamos nós mostrar que basicamente isso que aconteceu. Então, a partir dali, você vê os ministros da Suprema Corte tendo protagonismo que nunca tiveram na história do Brasil. E aí chega aos desfechos que nós temos hoje. Lógico, com o inquérito das fake news, começa bem ali acirrado, né, esse protagonismo do STF. A gente pega, então, na época era o Dias Toffoli, que passa ali para o Alexandre de Moraes a ser o relator do inquérito conhecido como inquérito do fim do mundo, né? O inquérito das fake news. Depois daquilo ali começa um desenrolar de problemas em cima de problemas, alimentados também pela militância ideológica do próprio Gilmar Mendes. E depois outras figuras vão se juntando, né, ali ao cenário do STF, beleza? E aí acaba atrapalhando todo o estamento jurídico brasileiro, criando toda essa confusão que a gente vive hoje, toda essa instabilidade jurídica, onde o próprio ministro ele é o acusador, ele é o juiz, ele é o promotor e ele é a vítima. É uma coisa assim inconcebível para qualquer jurista no mundo, mas isso acontece aqui no Brasil, principalmente na figura do senhor ministro Alexandre de Moraes, que começa então a perseguir jornalistas, que começam a perseguir cidadãos comuns, que postam em suas redes sociais apoio a determinada ideologia, determinado tipo de filosofia ou pensamento. Começa a perseguir opositores do próprio governo, o que fica uma coisa bem complicada. E aí começa uma escalada de tensão que, a partir de determinado momento aqui na República do Brasil, a gente pode pegar isso muito evidente a partir de 2021, 2019, 20, 21, 22, 23 principalmente, uma escalada de que postagens que envolvessem o STF, citações que envolvessem os ministros da Suprema Corte, passavam por um crivo do algoritmo da rede social e você já era automaticamente cancelado na sua rede social por tecer críticas contra os ministros da Suprema Corte. Mas por que o algoritmo da sua rede social faz isso com você? Porque foi determinação do juiz que contratou uma firma para fazer uma sindicância, uma auditoria nas redes sociais e determinar que o algoritmo então fosse programado para reter comentários que seriam possivelmente ofensivos à Suprema Corte do país e os seus representantes, cerceando a liberdade de expressão. Aí entra o contexto brasileiro, né, que foi muito fomentado sobre o Brasil não ter liberdade de expressão, dos ministros estarem calando o povo, aquela coisa toda que a direita brasileira começou a impor sobre liberdade de expressão irrestrita, o que é uma coisa muito complexa de você dizer, porque não pode haver liberdade de expressão irrestrita se você não tiver leis que vão dar guarida aos cidadãos em sua totalidade. Por exemplo, eu posso ter a liberdade de xingar quem eu quiser, ofender quem eu quiser, segundo a liberdade irrestrita. Porém,
a lei ela tem que garantir que eu receba a devida e justa resposta às minhas ofensas. Porque se eu não tiver como provar aquilo que eu estou falando, cai na questão de difamação, de calúnia, de injúria. E eu tenho sim que responder com rigor da lei. Ponto. Porque a pessoa ela tem que pensar antes de cometer o ato. E se assim cometer o ato pelo calor da emoção, ela sabe que ela vai responder também no calor da lei, né? Então é bem por aí. Então, com toda essa situação de cerceamento de direitos, de liberdades, tá? De forma muitas vezes arbitrária e injusta, eu por muitas vezes fui cancelado, né, nas minhas próprias redes sociais, tomando suspensão de 3 dias, 5 dias, 7 dias, sem poder comentar, sem poder postar na minha rede social. E quem me conhece sabe, eu não xingo ninguém, gente. Nem as minhas postagens, elas são ou sobre algum fato que aconteceu, pela minha prerrogativa jornalística, ou comentários técnicos políticos. E aí, muitas vezes, eu era cancelado porque aquilo que eu estava falando ia de contrário. Mas, ora bolas, eu não estou ofendendo a honra de ninguém, a dignidade de ninguém, xingando ninguém, ofendendo ninguém, e mesmo assim eu era cancelado porque até então o algoritmo entendia que, segundo a minha narrativa, eu pertencia à ideologia tal, e por isso eu devo ser cancelado, cerceado. Depois de tudo isso, fala Antônio Carvalho, boa noite. Ele marcou ali, @thhistoriador. Depois de tudo isso, começa aquela questão também muito forte a partir de 2019, 2020, próximo da eleição de 22, foi o quê? A questão do Josimelo. Muito obrigado também pelo apoio aí, a esposa do meu querido amigo aí, Thiago Goulart, Vanessa, Júlia, obrigado aí pelo apoio de vocês que estão aí contribuindo aí, apoiando fortemente a live, valeu mesmo de coração. E aí, aproveitando o ensejo, se você ainda não segue o TH, segue aí para você ficar antenado aos conteúdos das lives que são postadas todos os dias, beleza? Show de bola. E aí, por conta das arbitrariedades do Alexandre de Moraes, né, eu estou fazendo todo esse apanhado para chegar até o final da Lei Magnitsky aqui para vocês entenderem. Começa aquela questão da lei auditável, porque a população começa a perceber que o STF interfere demais na legislação, interfere demais na prerrogativa do Congresso Nacional, ou seja, o STF começa a legislar, criar leis que não deveriam e passar por cima dos nossos congressistas, senadores e deputados. E aí começa então a campanha do quê? Do voto auditável, que várias figuras, tanto da esquerda quanto da direita, quando surgiu essa hipótese, apoiaram. Depois, houve um alinhamento da oposição, que na era, né, do governo Bolsonaro, a oposição foi toda a esquerda envolvida e centralizada na figura do PT. Então, acaba se alinhando a favor do Supremo Tribunal Eleitoral contra a palavra voto auditável, foi cancelada também nas redes sociais. Era uma série de restrições que tinham para você usar esse tipo de termo, impostas pela Suprema Corte Brasileira. Então, toda essa insegurança jurídica gerada pela Suprema Corte levou a várias tensões e chegou a esse escalão da crise, da polarização política no Brasil, onde atualmente a população ela não acredita mais nas instituições da República, que são elas, né, as instituições primordiais, principais da República, exclusive o próprio povo, que é um símbolo. Então você tem a própria Constituição, o pessoal não acredita mais na validade dela, não acredita na Suprema Corte do país, que é o STF, que é o terceiro poder, não acredita no Congresso Nacional, que são os parlamentares, né, deputados e senadores, não acredita na presidência da República. E aí, como um adendo, a população também não acredita mais nas Forças Armadas, que até então era o verdadeiro bastião, né, da democracia brasileira, segundo a direita prega. Olha, Mário, se você ainda está na live, eu não disse, nem vou dizer que houve fraude nas urnas. Eu estou comentando aqui fatos históricos. Talvez você adentrou na live
e pegou o contexto, né, ali em andamento e ficou meio confuso. Eu estava elucidando, né, mostrando aqui a escalada de tensão na República Brasileira dos temas e os fatos pelo STF. Veio a questão do voto auditável. Se é válido ou se não é válido, isso é uma questão para uma outra live a gente poder discutir, beleza? Sim? Bom, continuando aqui, depois de tudo isso, a gente chega ao caso Jair Bolsonaro, né, e o 8 de janeiro. Então a gente está vendo agora uma escalada de uma forçação de barra para tentar colocar Jair Bolsonaro na cadeia de todas as formas. Por quê? Porque eles já deixaram Bolsonaro inelegível, tá? E eles viram que, mesmo ele inelegível, ele estava tentando na Corte Internacional revogar essa decisão do Supremo Tribunal Eleitoral Brasileiro. E como ele estava tendo apoio internacional, como conquistou o apoio aí do Donald Trump por intermédio do filho dele, que cometeu um ato positivo por um lado e muito mais negativo por outro, pelo fato de estar ali colocando os interesses da família dele acima dos interesses do país, do Brasil. Isso é um ato falho, mas voltando ao contexto. Então, o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, ao cancelar e tentar assassinar a reputação de Bolsonaro e seus apoiadores, como aconteceu recentemente no caso do deputado Hélio Negão e um outro deputado que estava apoiando ele, que fez um protesto na Praça dos Três Poderes, né? E por determinação do Alexandre de Moraes que ele fosse ficar se manifestando ali, um deputado federal, ao se manifestar com o seu direito constitucional garantido, que a todos nós podemos nos manifestar pacificamente, com o rosto limpo, ou seja, sem máscaras, sem rosto coberto, sem armas, sem aviso prévio à justiça, nós podemos nos manifestar contra a nossa insatisfação governamental. Mas o ministro Alexandre de Moraes cerceou o direito de um deputado federal, cara. Um cara que tem prerrogativa constitucional para se manifestar, porque ele representa o povo. E ele foi cerceado, porque ele, de certa forma, estava apoiando o Bolsonaro. E aí que eu quero fazer um adendo, quem é de esquerda que está me escutando aqui agora na live. Se inspira em Rui Costa Pimenta, porque é o único cara da esquerda brasileira que é coerente, que tem cérebro, que pensa. Porque o restante parece que eu falo em relação a lideranças, tá? A liderança da esquerda, lideranças da esquerda brasileira. Porque ele é um cara totalmente coerente, ele defende a liberdade de expressão. Ele é um cara que, mesmo sendo de esquerda, ele é contrário às arbitrariedades do STF e também, pasmem, o Rui Costa Pimenta, ele defende que o Bolsonaro tem um julgamento justo, que ele não está tendo. Ele defende que as pessoas do 8 de janeiro tenham um julgamento justo, que não estão tendo. E é um cara de esquerda. E, pasmem, é um cara de extrema esquerda, porque ele é presidente do Partido da Causa Operária. E mesmo sendo um cara de extrema esquerda, é um cara que tem muito mais visão política do que o próprio presidente Lula, de qualquer outra liderança política no país. Muito interessante essa visão do cara, né? Mas voltando aqui ao esquema todo, então, por toda essa perseguição política e ideológica do ministro Alexandre de Moraes e seus apoiadores na corte, que é o ministro Alberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, a Rosa Weber, e agora o Fux, ele está um pouquinho neutro, porque ele viu que a mão estava pesando, e aí ele saiu fora, ficou um pouquinho neutro, senão ia pegar para o lado dele também, né? E outros ministros mais aí também foram sancionados pela Lei Magnitsky, né, e pelo governo americano. Além deles, o seu Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. E aí, a Lei Magnitsky, ela não está sendo aplicada de forma injusta aos personagens, como eu posso dizer, as ilegalidades cometidas por quem deveria estar justamente aplicando a lei. Bom, nesse contexto, a gente tem que analisar o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado, suas contas, né,
em bancos vão ter que ser canceladas. E é uma coisa interessante, os ministros recebem, provavelmente recebem, porque todo servidor federal recebe no Banco do Brasil. E se o Banco do Brasil não lançar ali suas sanções, bloquear, cancelar a conta dos ministros da Suprema Corte, o Banco do Brasil ele pode ser sancionado pelos Estados Unidos também por conta da Lei Magnitsky. Por quê? Porque provavelmente os ministros da Suprema Corte brasileira têm ações, têm investimentos dentro do Banco do Brasil. E agora, se o Banco do Brasil não aplicar sanções contra os ministros, todos os brasileiros que têm conta corrente no Banco do Brasil vão sofrer, porque o banco ele vai perder o direito de usar o sistema SWIFT, o sistema de pagamentos bancários. E aí, como é que fica? Provavelmente a Caixa Econômica também, o Bradesco, o Itaú, o Santander e demais bancos que os ministros tenham conta e que se negarem a aplicar as sanções a essas pessoas. Não só os ministros, como seus familiares e apoiadores. Olha que coisa, hein? Bom, a gente sabe que o Alexandre de Moraes já saiu alguma notícia aí que ele já está estudando, seguem ali a filosofia econômica da China, que tem ali o sistema chinês de pagamento, aquela coisa toda. Embora a própria China também utilize prioritariamente o sistema SWIFT, né, dos Estados Unidos. É uma coisa bem engraçada isso. Mas enfim. Então, dado esse cenário todo, falei aqui sobre a Lei Magnitsky, como ela foi originada e como ela se aplica a justamente personagens que atropelam os direitos humanos. E os ministros da Suprema Corte atropelaram assim com uma carreta bitrem carregadíssima, né, os direitos humanos dos seus julgados. Ponto. A gente vê hoje, eu não sou bolsonarista, gente, mas eu sou um brasileiro que acredito no sistema democrático e vejo que o julgamento do Bolsonaro está sendo extremamente arbitrário, além de estar forçadamente o que parece ser, o que aparenta ser uma confecção de provas. Porque não estavam ali testemunhando as tais reuniões. E a tal minuta do golpe até hoje não surgiu. Quando foi solicitado as câmeras de segurança do 8 de janeiro, essas imagens foram apagadas. O próprio ministro da Justiça disse que foram apagadas porque essas imagens, quando passam um determinado tempo, elas são apagadas. Mas então por que demorou 8 meses, para poder apresentar essa resposta à população brasileira? 8 meses depois da solicitação, que já foi 48 horas depois. Aliás, 24 horas depois da invasão já teve a solicitação ao Congresso e ao Ministério da Justiça dessas imagens. E apenas 8 meses depois, o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, na época, fala que não tem mais a imagem porque as imagens são apagadas, acho que 30 dias depois são apagadas essas imagens. Então você vê que há muita manipulação de informação. E somente sendo um cego ideológico para acreditar na lorota que contou o senhor Flávio Dino e o governo federal na época, juntamente com a Suprema Corte brasileira. Então tem que ser realmente muito cego ideologicamente. E eu não estou nem citando a tal ideologia. Bom, o Tiagão disse que até a Globo, que apoia os ministros, foi contra a decisão deles. É para você ver uma coisa, né? Então já dá para a gente ter uma... existem alguns haters que são engraçados, né? E uma coisa que eu curto bastante é ver as pessoas passar atestado de bobo, né? É quando ela não tem argumento para contra-argumentar. Faz o quê? Atacar a sua pessoa. Entende? Ela tem que atacar a sua moral e não a sua ideia. Isso já demonstra que ela está derrotada desde o princípio, né? Já quando começa a atacar a moral, quando você começa a atacar a moral de alguém, você já mostrou que você está derrotado ali. Não precisa provar mais nada para ninguém, entende? Então agradeço determinados comentários que estão aqui na live, porque ajuda a engajar, independente do comentário que você está dando, apoiando ou não. De certa forma, se você agradeço, tá bom? E agradeço ainda mais as pessoas como a Júlia, a Vanessa, o Tiagão, a Josi, e o pessoal que está apoiando aí a live, está presenteando, está compartilhando, está curtindo. Muito obrigado ao apoio de cada um de vocês, tá bom? Continuando aqui, agora eu quero falar sobre a questão da soberania nacional para a gente fechar a live para não se estender muito. Bom,
o conceito de soberania, eu separei aqui para ficar mais fácil o termo técnico, para a gente poder, né, entender. A soberania nacional é o poder supremo e independente de um Estado-nação, né, para tomar decisões dentro do seu próprio território, sem submissão a autoridades estrangeiras, tá? Um país possa controlar suas leis, políticas, economia e instituições com total autonomia. Só que a gente sabe que essa total autonomia não acontece. Por quê? Porque existe um lobby de entidades financeiras e até de consórcios de países para impedir que determinada nação tenha a sua autonomia. A exemplo, isso acontece muito aqui no Brasil, tá? E aí é parte do outro livro que eu estou escrevendo que se chama Soberania de Fachada, que eu vou contar a história do Brasil lá da colonização até os dias atuais e mostrar a vocês com provas históricas e para vocês entenderem os termos técnicos também que o Brasil nunca foi soberano e não existe esse papo de soberania pelo mundo. Os únicos países que são realmente soberanos, e eu disse isso na live de ontem, e se você estudar sobre o tema, você vai perceber que só existem 2 países soberanos no mundo, que é os Estados Unidos, pelo bloco capitalista, e a China, pelo bloco socialista. Por que esses 2? Porque é o único que quando os Estados Unidos grita, a China grita junto, os Estados Unidos abaixa o tom, a China abaixa o tom. A União Europeia tem soberania? O bloco União Europeia? Não. Os países da União Europeia têm soberania? Não. Primeiro porque os países são subordinados ao bloco União Europeia, já perde a sua soberania. Quando você faz uma aliança militar estratégica e essa aliança ela tem um país central como liderança, você já está demonstrando ao mundo que não tem soberania, que um país vai mandar nos seus assuntos internos sim. Então, boa parte dos países da União Europeia pertence à OTAN, que tem os Estados Unidos como liderança máxima. A própria União Europeia tem a Alemanha como liderança econômica máxima, que interfere sim na negociação de outros países com outros blocos econômicos. Os Estados Unidos, tem alguém que manda nele? Objetivamente não. A China tem? Objetivamente não. O Brasil tem? O mundo todo. O Evo Morales da Bolívia provou que o mundo todo pode mandar aqui dentro desta merda chamada Brasil. Merda porque os políticos espúrios tornaram o nosso amado e querido país assim, ao longo de séculos. Quando o próprio Evo Morales, durante o governo Lula, se eu não me falha a memória, no segundo mandato do Lula, o Evo Morales mandou o exército boliviano expulsar o exército brasileiro, que estava dentro de território brasileiro, porque tinha uma refinaria que o Brasil construiu na Bolívia, e o acordo era o Brasil poder explorar o petróleo e o gás natural na Bolívia durante determinados anos para a Bolívia pagar, né, o Brasil todo o investimento que nós fizemos de milhões de dólares ali. Em determinado momento, depois de estar construído, funcionando, o que o Evo Morales fez? Botou o exército boliviano, deu tapa na cara de oficial brasileiro e expulsou o exército brasileiro e os brasileiros que trabalhavam lá na usina. E ficou por isso mesmo. Além disso, depois o senhor querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda perdoou uma dívida de R$1,5 bilhão de reais que a Bolívia tinha com o Brasil, além do prejuízo que ficou lá pela construção da refinaria. Tá? Então, é bem assim que funciona o entreguismo no Brasil, dos nossos políticos. Muito obrigado, Thiago Goulart, aí, pelo apoio. E é bem isso aí que ele falou. Eu não tenho um lado aqui, eu estou apresentando os fatos e é você que toma o seu partido. O interessante é a gente não ficar defendendo figuras. Você pode defender ideias, que é muito mais importante do que personagens da política. Porque esses personagens, em determinado momento, irão morrer politicamente ou fisicamente. Mas a ideia talvez não morra, porque vai ter alguém que vai pegar essa ideia e vai aperfeiçoá-la. Entende? Então é mais ou menos isso. Por isso que o brasileiro ele peca muito, porque ele é apaixonado pela figura e não pela ideia. O brasileiro é apaixonado pelo, de certa forma, prega, ou não é apaixonado pela ideia de um governo mais equitativo, com mais políticas sociais, mais justo socialmente, como
a esquerda filosófica, a esquerda de Lula. Só que na prática a gente vê que não é assim que funciona. É a divisão de dinheiro para os partidos políticos e você e eu ficamos na miséria de sempre. O Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez na história e pela segunda vez na história no governo Lula. E aqui eu apresento os fatos, tá? Saiu no governo Lula 2 vezes. Mas será mesmo que o Brasil não está mais no mapa da fome, segundo a ONU determinou? Será mesmo que não existe mais regiões no Brasil em que pessoas passam fome e privação de alimentos? Eu tenho as minhas dúvidas. E você? Deixa aqui nos comentários. Ao invés de brigarmos por esquerda ou direita, temos que lutar para o que é certo para um Brasil melhor para todo mundo. Parabéns, Tiagão. É isso aí mesmo. Thiago Goulart falou tudo. Falou tudo. O Jorginho Ferreira. Eu concordo que o Bolsonaro foi contra os direitos dos trabalhadores, porque justamente ele apoiou a ala, né, o lobby da direita do agronegócio, que o interesse é realmente cortar gastos de todas as formas e o primeiro a sentir na pele é sempre o trabalhador. Isso vocês podem ter noção. Por isso que é complicado e vocês têm que entender que aquilo, entendem? A direita tem os seus erros e acertos, a esquerda tem os seus erros e acertos. Um dos principais erros da direita é esquecer o social. Um dos principais erros da direita é esquecer o lado social. Um dos principais erros da esquerda é exagerar demais no social. Entende? Esse é o contraponto do Brasil atual, do nosso cenário político. É um troço louco. Tem que ter equilíbrio. E esse é o problema. A direita e a esquerda não conseguem ter equilíbrio quando está no poder. É por isso que tem que ter o diálogo. É por isso que eu proponho essa questão do diálogo. A gente tem que dialogar. Eu não tenho que falar que eu estou certo, que você está errado. Não, não é assim que funciona. A gente tem que pegar uma ideia e trabalhar essa ideia para o bem comum. Esse que era o certo da política, mas não é feito dessa forma, justamente porque é mais fácil vender para você uma ideia apaixonada de certo ou errado, de herói de mocinho, para você comprar essa ideia e se alienar, e embrenhar naquilo ali e ficar cego ideologicamente. E esquecer que, independente de direita e esquerda no poder, o Brasil continua no mapa da miséria, continua na fome, continua com alto índice de desemprego, continua com alto índice de... Aí volta a questão da soberania. Alto índice de dependência de potências. Entende? É isso que o povo brasileiro tem que acordar. Quando a gente para analisar, mas a gente é aliado dos Estados Unidos há anos e tal, mas que aliança é essa que nós temos com os Estados Unidos? Quando a aliança com os Estados Unidos se provou vantajosa para o Brasil? Vocês sabem me informar? Quando? Porque, primeiro, os Estados Unidos eles sabotaram a indústria automotiva brasileira. Os Estados Unidos sabotaram a indústria aeroespacial brasileira. Os Estados Unidos sabotaram a indústria de tanques de guerra que o Brasil tinha. Quando os Estados Unidos impedem o Brasil de ter tecnologia aeroespacial, porque em 1998, o governo americano ele obrigou o fraco Fernando Henrique Cardoso, representante da social-democracia PSDB, ala da esquerda moderada, a assinar um acordo de não proliferação de mísseis balísticos e energia nuclear, o que impediu o Brasil, efetivamente, de desenvolver energia nuclear para baratear a energia. O Brasil ele nunca teve interesses militares nesse ponto de ser um lunático como o Irã. Mas o desenvolvimento tecnológico da energia nuclear era para desenvolver equipamentos de medicina, como a gente tem alguns que utilizam, né, a energia nuclear, como para defesa nacional e principalmente matriz energética. Mas fomos impedidos pelos Estados Unidos. Entendem? Então eu não vejo que vantagem a gente tem numa aliança com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo. Qual a vantagem que ele espiona os seus aliados, ele rouba a tecnologia dos seus aliados, ele sabota os seus aliados de acordo com seus interesses. Eu vou lembrar vocês aqui, sabotagem global, porque o único país que cresceu durante a pandemia foi justamente o epicentro dela.
o Brasil foi sabotado na importação principalmente de carne de frango para o Irã, para a própria China, para a União Europeia. O Brasil foi sabotado na exportação de soja para a própria China e para a União Europeia, dizendo que a nossa soja era imprópria, dizendo que nosso frango estava infectado com a gripe aviária. E, na verdade, estudado foi, analisado foi e comprovado foi que não havia infecção nenhuma. E nisso, a nossa carga de frango, a nossa carga de soja ficaram 40, 80 dias sem condições, onde apodreceu e tomamos um prejuízo. O nosso produtor brasileiro tomou enormes prejuízos com isso. E o governo federal, ele vai dizer que ajuda e que ressarce muito tempo depois, pagando a merreca e a miséria que assim ele achar que pode ao produtor brasileiro. Então é para você entender que tanto Estados Unidos quanto China oferecem vantagens temporárias, mas oferecem muito mais desvantagens quando a gente tem uma aproximação muito íntima. Íntima no sentido de permitir esses governos tomarem decisões dentro do nosso território nacional. Como, por exemplo, o governo Lula ele permitiu que a China entrasse dentro da Petrobras, assumisse a nossa produção de petróleo, extração de petróleo. A maioria das empresas que estão hoje dentro da Petrobras e as empresas de brasileiros tiveram seus contratos rescindidos. Ou seja, todo o capital da Petrobras está nas mãos da China. Está sendo investido lá, não está sendo investido aqui. Não está retornando para o brasileiro. Entendam? Aí a gente fala que a direita é entreguista. Porra, e a esquerda do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é o quê? Me explica você. Entende? Então a gente, no mínimo, aceitável, plausível, é o seu governante, o governante do seu país, ele governar em benefício da sua população, em benefício do seu povo. Vão ter acordos que vai ser satisfatórios para outros países mais do que o nosso? Poderá ter, mas a gente tem que ter a contrapartida. Opa, peraí. Aí eu vou tomar desvantagem nisso aqui, mas em contrapartida eu quero então que você me dê uma outra vantagem nisso aqui. Como nas trocas do cotidiano, nas negociações do cotidiano a gente faz. Às vezes você vai comprar um produto, você acha que ele está um pouquinho puxado, você chega para o vendedor e fala assim, pô, me dá um brinde aí, pô, me dá um desconto aqui. Não é assim que funciona? Então por que na hora de negociar as transações comerciais, os nossos governantes, os nossos presidentes, sem exceção, aceitam imposições? Primeiro por medo de morrer, talvez. Segundo, por medo de ser aplicada uma lei Magnitsky contra ele, porque a maioria dos presidenciáveis e presidentes que passaram pela República deve na justiça de alguma forma. Esse é um ponto crucial para o brasileiro comum estudar. Antes de votar, não sair votando em cara que já respondeu na justiça, pessoas que já foram condenadas na justiça por cometer crimes, fica a dica, tá? Então é meio que por aí. Aí quando você vota numa pessoa que tem um histórico político de militância ideológica pró-Estados Unidos, pró-Israel, pró-China, pró-Rússia, você acha que quando ele chegar na presidência da República, ele vai governar pelo Brasil ou para essas potências que ele militava? Evidente que o brasileiro vai ficar em último plano sempre. Entendam? Então a soberania, ela parte desse princípio de que a liderança do país, a liderança local, ela tem que ter essa autonomia real, garantida. Primeiramente pelo caráter e a dignidade da pessoa política que está ali presidindo. E segundo, pelo seu Congresso, pelo seu parlamento que deve apoiá-lo. É um ponto também crucial de inflexão na política brasileira. Por quê? Porque nós temos essa filosofia, esse imaginário de que tem que ter deputados de apoio de oposição ao governo. Errado. Todos os deputados, na verdade, não devem ser apoio nem oposição. Eles têm que ser isentos do governo. Aliás, o que acontece? Os partidos políticos, eles tinham que fazer o seguinte, aliás, a lei eleitoral, se o partido ele lançar uma candidatura à presidência, ele não pode lançar candidatura a mais nenhuma outra coisa, a deputado nem senador, tem que ser só presidente, para evitar essa questão de apoio e cancelar essa questão de apoio, de convenção entre partidos, acabar com isso. Porque a função do parlamentar é fiscalizar o executivo, independente de ser alinhado ideologicamente com ele ou não.
E aí é que está o erro. Porque os deputados da base do governo vão apoiar os erros daquele governo, porque eles são ideologicamente alinhados. Eles não são comprometidos com o eleitor. Eles são comprometidos com a ideologia, comprometidos com aquele candidato que está ali no executivo. Isso é errado. Porque ele vai acoitar erros. Ele vai cobertar erros. Ele vai ser conivente com a corrupção. Assim como o candidato da oposição, em sua maioria, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer uma oposição prejudicial ao povo, não somente à figura política que está ali no executivo. Ele vai fazer de tudo para prejudicar aquela figura política, independente se isso está prejudicando o povo brasileiro ou não. Está errado. A oposição é para justamente fiscalizar. Pegou, denuncia nos órgãos competentes, no Supremo Tribunal Federal, se for caso do presidente, ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, monta o processo e manda para os caras. Pô, não acataram o pedido. Então vai para o foro internacional, porque tem um foro internacional justamente para isso, para ser acionado quando a justiça do seu país ela se mostra conivente com a corrupção. Então a função de um parlamento é representar os interesses do povo, não é representar o maldito interesse dos partidos políticos. Porque o nosso parlamento, ele vende a soberania do povo brasileiro por interesses dos partidos políticos que estão alinhados com o lobby estrangeiro. O tal do agronegócio brasileiro está alinhado com o lobby da China, com o lobby dos Estados Unidos, porque eles têm que produzir para exportar, para atender a demanda das grandes potências. Enquanto o país ele vive um caos social, político, de segurança, de saúde, de educação, isso está envolvido no social, né? E aí você vai passar, a partir de sexta-feira, pagar o seu alimento mais caro, a sua energia elétrica mais cara. Provavelmente, quem tinha o conforto de passear com a sua família no fim de semana vai ter que parar com isso, porque vai ficar tudo muito caro. E fica aqui a dica. Já começa a fazer estoque de comida, abastece o seu a partir de sexta-feira, a julgar pelo caráter do empresário brasileiro, que não são todos, mas em sua maioria, do empresário brasileiro que tem um pensamento egoísta, daqueles que têm o pensamento egoísta, eu estou aqui separando o joio do trigo. Aqueles que têm pensamento egoísta irão aumentar os preços para além da realidade. Por quê? Porque a demanda vai ser grande. O brasileiro, ele não, muitas vezes, no momento de nervosismo, ele não para pensar logicamente. Ele vai no impulso e sai pagando tudo quanto é imposto, pagando tudo quanto é valor que o pedem, sem raciocinar se aquilo está certo ou está errado. Então aproveita para você já fazer seu estoque do que você tem que fazer, porque a partir de sexta-feira, 1º de agosto, o caldo vai entornar no Brasil. E a gente vai ter que comer, literalmente, a lavagem que a classe política está nos impondo. A classe política brasileira, independente de direita e esquerda, está jogando lavagem no chão e nos chamando de porcos e nos convidando a chafurdar na lavagem. Então prestem atenção nisso. Enquanto tem muitos aí brigando para defender Lula e Bolsonaro, o Brasil está passando fome, sim. O Brasil está numa escalada de desemprego. Muitas empresas estadunidenses já estão tirando seu capital do Brasil, estão fechando suas fábricas e saindo do Brasil. O desemprego está aumentando muito antes do anunciado do Trump sobre as tarifações. Agora vai se exacerbar isso. Muitas pessoas, o agronegócio, principalmente, que vai ser um dos mais prejudicados, né? Embora provavelmente não será taxado o café, o cacau, a laranja, mas provavelmente o milho e a soja vão ser taxados. E se não forem taxados, vai ficar caro por conta do diesel, por conta dos derivados de petróleo que precisam alimentar as máquinas colheitadeiras, os caminhões, o transporte, enfim. Então, o produtor rural vai sofrer, e muito mais nós que precisamos comprar os grãos para nos alimentar. E a culpa disso tudo, primeiramente nossa, porque escolhe muito mal os nossos representantes.
Porque os representantes são um reflexo de uma sociedade doente. A sociedade brasileira como um todo é doente. Tem pessoas sãs sim, mas a grande maioria está doente, cega ideologicamente. E é por isso que nós temos péssimos representantes políticos, que estão lá por interesses próprios e não da nação, e não do povo. Então fica aqui a dica. Envolva-se em política sim. Aprenda a cobrar os seus governantes. E eu sempre falo isso. Numa live como essa, expositiva, de assuntos importantes, e criticando o seu anfitrião, criticando o seu palestrante. Não é criticando um professor, não é criticando uma pessoa, um jornalista. Você tem que criticar o teu político de estimação. Mandar um e-mail para ele. Você pode entrar lá no site da Câmara, câmara.org, o Senado Federal, ver lá quem é o senador que você votou, pegar o e-mail dele e ir lá no computador escrever um e-mail. Você não sabe escrever um e-mail? Pede alguém que saiba. Redige uma carta e pede para enviar por e-mail. Eles leem. Sabiam que eles leem? Felizmente eles leem, porque eles só pagam assessores para ler. Em determinado momento eles vão te responder. Cobra. Entra na rede social, se ele tem rede social, entra na rede social, vai lá no comentário de alguma publicação que ele fez, que está bombando, vai lá e cobra. Olha, cara, eu não gostei da tua postura, a sua fala prejudicou o Brasil, a sua postura prejudicou o povo. Não estou gostando da sua atitude, eu não votei em você para isso. Eu não votei em você para você ser youtuber, para você ficar lá fazendo videozinho no YouTube, enquanto deveria estar comparecendo na Câmara dos Deputados, no Senado, desaprovando leis esdrúxulas e aprovando leis coerentes ao povo. Foi para isso que eu votei em você. E é assim que você tem que agir. Também com o vereador da sua cidade, principalmente, porque a política ela é feita primeiramente na tua cidade. Porque é na tua cidade que começa a base eleitoral para o deputado estadual, que vai fazer base para o federal, que faz para o senador, que faz para o presidente da república. Sabia que é do dinheiro do teu município que alimenta a política em Brasília? Imposto que alimenta a política em Brasília. Se não sabia, está sabendo agora. Então você tem todo o direito de cobrar por conta disso. Um dos principais responsáveis pela canalice que acontece no país, pasmem, são os prefeitos e vereadores, são os governadores. Porque está na mão deles, eles são a base financeira e eleitoral de quem está lá em Brasília. É por isso que você tem que se envolver em política, meu querido, minha querida. Entendem? Bom, sem mais delongas, eu só quero falar um pouquinho mais aqui sobre a questão da soberania, porque é interessante. Esse termo ele foi cunhado, produzido, fabricado, idealizado pelo filósofo Jean Bodin, que viveu entre 1530 a 1596, ali no contexto do século XVII, né? Nesse mesmo no século XV. Posteriormente, ali pelo século XVII, Thomas Hobbes, né, um dos maiores filósofos do contratualismo, que vai falar ali muito sobre soberania também, na sua grande obra, o Leviatã. Então fica aqui uma dica também, essa obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, e as obras de Jean Bodin, Soberania. Tá? E posteriormente vai ter o meu livro aí, Soberania de Fachada, que vai trazer uma elucidação melhor sobre esse tema. Tá? Bom, enfim. Bom, isso eu não posso deixar de falar. A nossa Constituição Federal, no seu primeiro inciso, parágrafo 1, diz: a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a soberania. E aí fica a provocação. A República Federativa do Brasil constitui-se realmente um Estado democrático de direito? Você acha que você vive em um Estado democrático de direito? Você acha realmente que esse Estado democrático de direito possui soberania para decidir os seus assuntos internos sem interferência, sem exageradamente interferência externa? Fica aí a dica. Bom, o Tiagão fala o seguinte: para o Brasil melhorar, tinha que limpar todos esses políticos e colocar alguém de responsabilidade. Bom, e aí é nesse ponto. Muitos vão discordar de mim, outros vão concordar comigo. Mas a figura central, realmente patriota e nacionalista da nossa contemporaneidade
foi Enéas Carneiro. Dali para lá não teve mais nenhum outro que realmente tinha nos tornar uma potência. Tem até dois livros dele, que é interessante você bater no que ele tinha. Na verdade, o Enéas Carneiro é o único político que eu conheço que tinha projeto de país. E ele escreveu 2 projetos para o Brasil. Lula não tem projeto de país, Bolsonaro não tem projeto de país, ambos têm projeto de poder, de governo, filosofia, que não é uma filosofia política em si. É uma outra situação. Ou seja, eles têm projetos de poder. São a níveis maquiavélicos o negócio. Projeto de nação não tem, de país. E esse é o ponto de inflexão na nossa república, né? Algum governante que tenha projeto de país, de nação. Bom, essa história de alteração no clima é uma narrativa para impedir o nosso agro. Não deixa de ser, né? Segundo o Newton Seto falou, não deixa de ser. O agronegócio, quero adentrar nessa seara rapidamente, o agronegócio, gente, ele é essencial para qualquer país, porque sem ele a sua soberania fica ameaçada, não é verdade? Bom, se um país ele não tem capacidade de produzir os próprios alimentos ou alimentar a sua própria população, já é um princípio de soberania ameaçado, porque ele se torna muito dependente de algum país. E aí, infelizmente, o nosso agronegócio ele é dependente. O Brasil ele é dependente, para o agronegócio funcionar, ele é dependente de 2 países simultaneamente, de ideologias diferentes, que é os Estados Unidos, porque o agronegócio depende fortemente do funcionamento, né, das informações via satélite, né, e do GPS estadunidense, dos satélites dos Estados Unidos, e depende do fertilizante que vem da Rússia. Então a gente está no impasse do Cacildes, né? E depende da Rússia, que é aliado da China, que os Estados Unidos é ideologicamente e economicamente inimigo da Rússia e da China. E a gente está aqui no meio, tendo que se desdobrar, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, vamos dizer assim, entre apoiar os Estados Unidos e contra os Estados Unidos, apoiar a China e contra a China. É muito louco. Por isso que o cenário político brasileiro não dá para você discutir política de uma forma de forma pragmática sobre política brasileira. Por quê? Porque foi criada uma complexidade que não deveria existir, devia ser prática, mas foi criado ao longo da história uma complexidade que nos coloca agora sempre numa posição de vassalo. E esse é o ponto, um ponto importante para a gente analisar, beleza? Mas o agronegócio, ele é sim muito importante para o país. O que não é importante é a pregação de que o agronegócio é a salvação do Brasil. Nunca foi e nunca será. A solução da salvação para o Brasil é a industrialização. Nós não somos um país industrializado, somos um país dependente da indústria chinesa, da indústria estadunidense, principalmente no que tange a serviços tecnológicos. E nós temos povo, nós temos população hábil para isso, nós temos mão de obra suficiente para isso, e nós temos capacidade intelectual para desenvolver tecnologia. Por que não é feito? Porque o governo brasileiro, seja quem esteja lá no poder, recebe pressão por intermédio do Congresso Nacional, que ali é financiado pelo lobby estrangeiro, empresas de fora, que vão ali fazer lobby no Congresso, ou seja, cooptar nossos parlamentares, deputados e senadores, para impedir, para criar leis contrárias à industrialização no Brasil. Próprios deputados e senadores todo santo dia. Entendem? É basicamente isso. O Elita Assange, não fique com medo. As coisas tendem a ficar ruins, mas não o suficiente para a gente virar uma Venezuela, tá? Pode ficar tranquila com isso. Primeiro que o Brasil não se tornaria uma Venezuela, gente. Por quê? Porque graças à nossa dimensão territorial e à quantidade de população que nós temos. Se eu não me engano, nós somos a 5ª ou a 7ª maior população do mundo. Então é muito difícil de você dominar um país com a quantidade de habitantes. Então é muito difícil. Ainda que se instaurasse uma ditadura no Brasil, é fácil de derrubar essa ditadura com o tempo. Ainda mais hoje em dia. A ditadura militar ela durou de 64, 74, 84, vamos botar aí 25 anos mais ou menos, né? De 20 a 25 anos, se não me falha a memória. Alguns vão dizer 30 anos.
porque o governo ele vai ser realmente entregue em 1988 para os civis. Demorou esse tempo para cair porque não tinha a velocidade da informação que tem hoje. E por mais que uma ditadura assuma e ela controle os meios de comunicação, existem muitas, infinitas formas de você burlar o sistema do governo, por intermédio de VPN. Você pode acessar sites do mundo todo se você quiser. Então, hoje é mais difícil se instaurar e se manter uma ditadura militar, uma ditadura comunista no Brasil, enfim, tá? E a gente se tornar semelhante a uma Venezuela. Isso aí fora de cogitação. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando na live aí. Compartilha mesmo, segue. Já segue o TH para você não ficar de fora, tá? Tem o meu canal lá no YouTube. Você, gente, que não estava na live de ontem, quer assistir a live de ontem na íntegra, vai lá no meu canal do YouTube. É só clicar no link aqui da minha bio, né, do TH Historiador. Vai estar lá assim, politizando e polemizando. É o meu canal lá do YouTube, que eu trago muitos assuntos polêmicos também. Tá a íntegra da live de ontem. E se você quiser assistir depois, a live de hoje também estará lá no YouTube e assim sucessivamente. Beleza? Tiagão disse, se preparem, dias difíceis virão. E não vai atingir só um lado. Realmente. Olha aí, galera. A galera que está apoiando as medidas de Donald Trump não vai atingir só a esquerda, não. Vai atingir a direita também. A galera que está pró-Lula não vai atingir só a esquerda, não. Vai atingir a direita também, tá? Bom, e para finalizar, eu quero deixar aqui um recadinho. A China Xi Jinping já deu um abraço caloroso no Lula e falou assim, meu amor, meu querido, meu companheiro, eu tenho uma coisa que me ocupe com as medidas do Trump. Por quê? Porque eu vou abraçar você e o Brasil. Tudo aquilo que o Trump não comprar do Brasil, taxar o Brasil, eu vou comprar e vou pagar o meu preço. Vamos combinar assim? Então o Xi Jinping bateu um papo lá com o Lula e tem essa situação aí do Brasil não sofrer tanto as sanções do Lula, do Trump, porque o Lula já vai costurar um acordo aí com o Xi Jinping, presidente da China, para deixar tudo tranquilão. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí eu espero você amanhã aqui, às 21 horas, para a gente bater esse papo, beleza? Show de bola! Muito obrigado a todos vocês que apoiaram a live aí, ficaram até o final. Pô, obrigado de coração. Aqui apoiaram com presentes, ajudando a chegar em metas, tá? E como de praxe, eu não posso deixar de terminar a live de hoje, porque todo o conteúdo do TH ele tem que ter o quê? Uma provocação filosófica. Provocações essas, fortalecer, né, a sociedade brasileira, enaltecer o valor do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira, né? E contribuir para melhor ampliamento do seu intelecto. Então a reflexão, que toda provocação filosófica é uma reflexão de hoje, é ninguém mais, ninguém menos uma figura muito emblemática do meio musical, né? E a história dele, gente, o filme dele é muito bacana. Independente, né, de você condenar a cultura jamaicana, a cultura desse personagem chamado Bob Marley, procure entender a história dele. E assim, uma dica que eu te dou, cara, a minha ideologia ela se aproxima um pouco mais à direita, por ser nacionalista, conservador. Mas quem me conhece sabe que eu respeito profundamente todas as pessoas, as ideias, eu converso, a gente discute, e tenho uma conversa sempre saudável com todas as pessoas. E nunca quero me impor, nunca quero me vender como melhor ou superior a ninguém, porque eu não concordo com esse tipo de termo. Porque eu só estaria mostrando que sou ignorante e que eu não tenho nada a contribuir com a pessoa se eu quero convencê-la de que eu estou certo, né? Então já parto muito desse princípio. Então eu sempre estudo, né, no sentido do centro para a direita, eu estudo Antônio Gramsci, Marx, Engels, Mao Tse-tung, Stalin, Lenin. A gente vai aprendendo um pouquinho com a filosofia de cada um. Para quê? Para que quando eu possa ali tecer um comentário, uma crítica contra fatos históricos, contra ideologias históricas, eu tenha real embasamento. Mas sem aquele ódio, sem me enviesar, sem
ofender ninguém, porque a gente tem que discordar das ideias. Entende? Então, para vocês entenderem um pouquinho, conhecerem um pouquinho o TH historiador. Beleza? Então, a provocação filosófica de hoje é: você nunca encontrará justiça em um mundo onde os criminosos fazem a lei. Bob Marley. E realmente, como a gente pode encontrar justiça onde aqueles que infringem a lei é que estão ditando ela? Alguma semelhança com o Estado brasileiro? Vocês sabem me informar? Isso acontece no Brasil? Um país que, segundo a sua Constituição, diz que... Vocês acham que tem criminosos infiltrados no governo que estão ali influenciando a tomada de decisão do país? Criminosos que eu falo também, não é só o lobby estrangeiro com as suas atitudes, não. Líderes de facções criminosas também, influenciando o governo fortemente, influenciando a justiça brasileira para tomar decisões sempre favoráveis às suas atuações, a facilitar o crime organizado se instaurar, se disseminar pelo país. Vocês acreditam nisso? Fica aí a dica. Bom, nesse cenário, eu quero dizer também que a Lei Magnitsky ela é ideológica porque ela se aplica apenas a personagens que o ideólogo que está na presidência dos Estados Unidos quer aplicar. Porque, por certo, não era só os ministros da Suprema Corte, alguns dos ministros que foram sancionados, como o Procurador-Geral da República, que deveriam não. Muito provavelmente o presidente da República, porque, bom, ele comete crimes sim contra os direitos humanos a partir do momento que ele caça problemas para o povo brasileiro, com declarações equivocadas, erradas e propositalmente a crise política entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele é responsável também porque quando ele dá declarações de que o Brasil não tem fome, de que as coisas estão andando, que não tem desemprego, que o Brasil está prosperando, isso é mentira, isso é enganação, isso é propaganda nazista, igual Joseph Goebbels praticava na Alemanha nazista, igual Joseph Stalin praticava na União Soviética. Isso também é crime contra os direitos humanos, porque ele está negando a você ajudar o seu próximo, que está passando necessidade, enfim. Ele está cometendo crime contra os direitos humanos quando ele quer criar taxas e impostos para você pagar cada vez mais impostos, aumentar o IOF, criar uma medida provisória de imposto para suprir um déficit fiscal absurdo que o governo Lula vem criando ao longo dos anos. Isso é crime contra os direitos humanos, porque ele está tirando ainda mais de quem já não tem. Porque quem sofre com os impostos pesados que o governo Lula está aplicando à nação brasileira, ao povo brasileiro, não é o rico igual ele que tem 7 bilhões de reais na conta e a sua família. Não é o ministro da Economia, é o pobre trabalhador. É a classe operária que mais sofre com os impostos do governo. Porque somos nós que não temos poder financeiro suficiente. Somos nós os mais atingidos, que pegamos empréstimo, que financiamos cartão de crédito, financiamos nossas compras com a taxa de juros lá em cima da Selic. E o governo quer que cada vez mais a taxa de juros suba, para que o povo brasileiro fique cada vez mais pobre, endividado e nas mãos de um governo assistencialista, que ele vai chegar para você, não se preocupa, vou te dar bolsa miséria e vai ficar tudo certo. É basicamente isso, tá? Isso é fato, não é ideologia, não, é fato, isso acontece. Se você tirar, né, a trave que está aqui te cegando, você vai enxergar que é assim que funciona a política brasileira. A política assistencialista brasileira, que não leva assistência ao brasileiro necessitado de verdade. Porque a verdadeira assistência é ajudar no momento de necessidade, mas promover condições daquele brasileiro, daquela brasileira sair daquela miséria e não mantê-lo na miséria, na dependência do Estado. Entende? Então, a Lei Magnitsky deveria, por regra, por excelência, alcançar outras figuras também aqui no Brasil. Líderes de facções criminosas que têm o seu capital investido em Miami, nos Estados Unidos. Por que também sequestram pessoas, queimam no micro-ondas, ninguém sabe onde fica o corpo dessas pessoas, intoxica crianças com drogas e outras coisas mais, enfim, e aí? Também deveria ser alcançado com a Lei Magnitsky. Vocês não concordam comigo, não?
políticos brasileiros que são envolvidos em esquemas de corrupção, como tem aí senadores, né, da República que estiveram envolvidos na CPI, que montaram a CPI do Covid. Boa parte daqueles senadores ali respondem enquanto políticos de seus estados, né, antes, né, de serem senadores, enquanto governadores, enquanto deputados. Eles respondem na justiça brasileira e o STF arquivou, com todas as provas plausíveis, arquivou processos de corrupção, de compra indevida de equipamentos fantasmas, equipamentos que não existiram, de saúde. E quantas pessoas não morreram que a saúde foi desviada por esses políticos? Isso não é um crime contra os direitos humanos? Contra a dignidade da pessoa? Deveriam também responder, segundo a lei Magnitsky. Então, a gente se analisar para fora, eu estou mostrando para vocês, gente, quando a gente começa a pensar filosoficamente sobre os fatos que nos são apresentados, a gente começa a perceber que existe uma série de narrativas que deixa aquela história muito bonita, muito comovente, mas por trás daquilo ali tem um objetivo muito espúrio, muito podre, muito sórdido, que é te enganar. Quer fazer você comprar uma ideia e ser um militante ideológico apoiando aquilo cegamente. Quando o princípio real não é aquele, não é aplicar a real justiça, não é ser democrático, não é promover a dignidade da pessoa, não é nada disso. É apenas para conseguir objetivos financeiros indevidos. É simples assim. Apaixonado por políticos, mas apaixonado pela verdadeira e boa política, que é a coisa pública, é trazer o bem público, fazer o bem à sociedade. Porque nós somos animais sociáveis. Nós vivemos na sociedade. A gente não vive num estado de natureza, segundo a gente voltar aqui, né, a Hobbes e outros filósofos mais, né, que vão falar sobre isso. Enfim, bom, ficou aqui a minha provocação filosófica, quase 2 horas de live, foi um prazer estar com vocês aqui esse tempo todo, um prazer enorme. Vou deixar vocês descansarem agora, beleza? Um forte abraço a todos vocês, obrigado mesmo. Amanhã estaremos aqui às 9 horas. Se você tem uma pergunta para o TH, faça lá no link lá da minha bio, tem meu WhatsApp, manda lá a tua pergunta para mim de 30 segundos, um áudio de 30 segundos, ou um texto breve, eu vou fazer um vídeo e vou te responder, se eu não responder também na próxima live, beleza? Se você tiver também uma sugestão de live, de assunto para trazer, manda lá também, tranquilo? E fechando aqui, o meu livro Fachada Democrática, você precisa adquirir essa obra e ler, tá? Para quem não conhece, ela tem aqui, ó, algumas notas de rodapé, que trazem aqui indicação de outros livros especializados também em determinado assunto. Você leu aqui um assunto, achou intrigante, interessante, quer ampliar o seu conhecimento, na nota de rodapé vai estar lá um livro, 2, 3, 4 livros que ampliam o seu conhecimento sobre aquele tema, te enriquecendo cada vez mais. Ou uma palavra diferente do cotidiano, vai estar o significado ali para te ajudar na compreensão do texto. Então é um livro muito rico em história do Brasil, em política brasileira, e de uma forma que você nunca viu, porque o Ministério da Educação e Cultura não quer que você conheça a real história do Brasil para você ficar sempre aprisionado às correntes ideológicas que o Estado ou que o governante da época quer que você fique ali. Então, por isso que ele é uma história, uma análise crítica da história política não contada do Brasil. Esse é o primeiro livro da série Fachada Democrática, que se inicia ali sobre a questão indígena, tá? Então conta desde a colonização aos tempos atuais, porque que o índio é uma pedra de tropeço no Estado brasileiro. Por que os povos originários do Brasil são tratados como uma pedra de tropeço ao progresso do Brasil? Você sabe por quê? Então aqui nesse livro você vai entender, beleza? No link da minha bio, você pode adquirir esse livro pagando em 3 vezes, sem juros e recebendo no conforto da sua casa. Olha que legal, beleza? Ou você pode baixar também 30% do livro gratuitamente para você ir se ambientando, lendo, gostando. Sei que você vai lá e vai adquirir o livro, falou? Um forte abraço a todos vocês, brigadão mesmo a todos vocês que presentearam o TH.